Hoje é domingo, 30 de março, entra no ar neste momento mais um giro de notícias com o primeiro pré-jogo no Campeonato Brasileiro de 2025. Botafogo e Palmeiras. Palmeiras e Botafogo, hoje às 16 horas no estádio Allianz Parque. Será o encontro do campeão brasileiro da última temporada contra o vice-campeão da última. Tudo em relação a esse clássico do futebol brasileiro nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Galera, vou indicar para vocês as odds do jogo de hoje, tô colocando aqui na tela. As odds do Botafogo estão 5,70, pelo menos neste momento que eu estou gravando o vídeo para vocês, estou colocando na tela. Essas odds podem mudar no decorrer da partida ou antes da partida. Você vai entrar lá na VBet, vai fazer o seu palpitão no fogão, com aquela quantia que não vai te fazer falta, R$5, R$10, algo bastante tranquilo. E claro, você tem as VODs, odds aumentadas em algumas partidas no Campeonato Brasileiro. Você pode olhar lá no site da VBet que tem todas estas explicações. Caso vocês não conheçam a VBet, que é parceira do meu canal, parceira do Botafogo, entre agora no link que eu vou deixar tanto no primeiro comentário e também aqui na tela com QR Code. Faça o cadastro, é importante para o meu canal, é importante para o nosso clube. Se você não conhece a VBet, passe a conhecer, que eu tenho certeza que vocês vão curtir a melhor casa do Brasil. Claro, jogando com responsabilidade. Você não vai ficar rico, sempre tendo muito cuidado em relação a qualquer tipo de vício. Se você tiver um vício, não entre na VBet. Mas se você não tiver e quiser se divertir, link no primeiro comentário, QR Code na tela, e cada cadastro vocês ajudam demais o canal do TF. Hoje, às 16 horas, no Allianz Parque, jogo que terá transmissão da Globo e também do PFC, Botafogo e Palmeiras, estreia do Glorioso no Campeonato Brasileiro. Pegando a regra do John Textor, realmente o primeiro jogo do Botafogo na temporada de 2025. Da equipe que foi campeã brasileira nas últimas rodadas, você terá 9 remanescentes em campo. O técnico Renato Paiva fará seu primeiro jogo à frente do nosso clube, primeiro jogo oficial. Fez um jogo treino, um jogo amistoso. A gente não sabe o que esperar em relação à partida de logo mais. Pelo menos o Botafogo deve ficar fisicamente à frente. Pelo tempo de inatividade, são mais de 30 dias sem uma partida oficial. E hoje, contra seu principal rival no futebol brasileiro nas duas últimas temporadas, o Glorioso tem tudo para estrear bem no Campeonato Brasileiro. As últimas partidas entre Botafogo e Palmeiras, lá no Allianz Parque, onde acontecerá a partida, o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, venceu. Venceu em 2023 e venceu em 2024. Pela Copa Libertadores da América, conseguiu um empate e também conseguiu o avanço para as quartas de final da competição que nós ganhamos no último ano. O técnico Renato Paiva deve manter ali uma equipe que ele vem trabalhando. Você tem possivelmente dúvidas ali em relação à parte ofensiva. Setor defensivo, não temos nada de diferente. John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles, Gregory e Marlon Freitas. Arthur, tomara que aconteça a lei do ex. Savarino, aí fica a dúvida. Santi Rodrigues, PK ou Matheus Martins. O Santi ainda é um jogador que nitidamente carece de ritmo de jogo e por ser uma partida bastante pegada lá no Allianz Parque, a gente tem que entender o que o nosso técnico vai fazer logo mais. E no comando de ataque, Igor Jesus. Ramon Abate Abel será o responsável pelo apito na peleja de hoje. O que eu espero do nosso time logo mais? Competitividade. Que o Botafogo compita, que o Botafogo dispute todas as bolas. É aquelas partidas de 6 pontos. Se a gente perder pontos hoje, isso pode fazer falta lá atrás. A gente ganha o Campeonato Brasileiro do Palmeiras porque nós fizemos 6 pontos em cima deles. E a gente tem que tentar vencer a equipe alviverde. Tem que trazer pontos. Sejam 3 ou seja 1 ponto. Mas o Botafogo tem que pontuar e principalmente mostrar uma evolução de time. O torcedor alvinegro ainda não viu o Botafogo jogando uma grande partida nesta temporada. Que isso aconteça pela primeira vez logo mais lá no Allianz Parque. Para falar um pouquinho sobre esse nosso adversário na partida de hoje, chamo o Leonardo Dantas, que vai trazer todas as informações em relação ao Palmeiras. Fale aí, Léo. Fala, TF, fala pessoal do canal, tudo bem? Brasileirão começando, bom demais, né? E que jogaço. Palmeiras e Botafogo logo na estreia lá em São Paulo. Palmeiras até aqui só jogou pelo Paulistão, 16 jogos, 8 vitórias, 6 empates, 2 derrotas.
deixou de ganhar a mesma quantidade de jogos que venceu, com 25 gols marcados, 11 sofridos. Esses 11 gols sofridos revelam uma defesa ainda muito sólida, muito consistente, característica dos trabalhos do Abel. Em casa, o Palmeiras tem um aproveitamento um pouco abaixo do que costuma ter, pelo menos até aqui, nesse 2025. 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Ou seja, tropeçou mais do que venceu como mandante. 8 gols marcados, 5 sofridos. Como falei, é uma defesa muito forte, sólida, tem tido alguns problemas desde que o Gustavo Gomes saiu. Pode estar mais lento do que já esteve em algum momento, pode não viver a sua melhor fase no Palmeiras, mas ainda é um jogador muito importante, até pela liderança também, pela experiência, pelo comando desse miolo de zaga palmeirense. Ainda assim, é uma parte importante, né, a defesa do time do Palmeiras, mas tem alguns dos defeitos. O primeiro deles é a quantidade de espaços que aparecem em função dos laterais ofensivos do time do Palmeiras. Pela direita, o Mike, principalmente o Marcos Rocha, pela questão da idade, e pela esquerda, o Piquerez. Não vou colocar o Vanderlan nessa, porque por ser mais novo, ele consegue fazer uma recomposição um pouco melhor. Os outros 3 nomes que eu citei sobem muito, o que é importante na fase ofensiva, mas dão muito espaço porque tem dificuldade nesse retorno, porque ficam mais presos lá na frente e não conseguem fazer tanto a recomposição. E também não tem ninguém para fazer a cobertura. O Palmeiras não consegue abrir jogadores defensivos para fazer essa proteção. E aí, a linha de 4 defensores está sempre quebrada. Ela nunca está montada, ou raramente está montada, com 4 jogadores. O que permite, num esquema em que o adversário ataca com um trio de atacantes, que é o caso do Botafogo, que você tenha sempre o mano a mano entre os caras que ficaram na defesa e os atacantes. Isso tem sido recorrente no time do Palmeiras e as jogadas individuais aparecem um pouco mais, favorecendo os adversários. Outra questão importante é que a linha de defesa do Palmeiras nesse ano está um pouco mais alta do que costuma estar nessa escalação do Abel Ferreira. E isso permite um pouco mais que o adversário encaixe contra-ataque e também aquelas bolas enfiadas que rasgam a defesa. É só a gente lembrar do passe do Memphis pro gol do Yuri Alberto, no gol da vitória do Corinthians no jogo de ida da final do Campeonato Paulista. Essa tem sido uma jogada recorrente que o Palmeiras sofreu muito durante todo o Campeonato Paulista, dos mais variados níveis de adversário. Se a bola vai para o fundo da rede ou não, aí depende da competência do ataque. Mas a defesa do Palmeiras tem sofrido muito com esse tipo de jogada, porque é uma linha mais adiantada e normalmente quebrada, sem pelo menos um dos 4 homens, justamente porque os laterais estão subindo muito. E às vezes acontece dos dois subirem juntos, eu vou falar um pouco mais disso quando comentar o ataque. E aí essa situação é mais desesperadora ainda para a defesa do Palmeiras. Por fim, a impressão que eu tenho é que o time está mordendo menos no meio-campo. Tem menos pegada defensiva nesse setor, porque o Aníbal Moreno, que fazia essa função, foi substituído pelo Emiliano Martínez, que é um jogador que me parece que está aparecendo mais à frente para ajudar na criação do que sendo um volante, e o Richard Rios está tendo cada vez mais espaço para avançar. Tem sido cada vez mais um meia e menos um volante. Então falta alguém para preencher o meio-campo defensivamente, o que permite que o meio-campo do adversário, quando tem a posse de bola, domine o setor. O Palmeiras costuma até ter mais posse de bola, mas quando a bola está com o adversário, falta marcação. Pensando no Palmeiras no ataque, tem jogado com uma dupla de atacantes de ofício, o Vitor Roque e o Estevão, mas normalmente está desenhado dentro de campo com 4-3-3. Como isso se desenvolve então? Com 2 possibilidades. Ou o Facundo espetado, o Facundo é mais um meia, mas normalmente joga espetado como um ponta pela esquerda, o que permite a formação ideal para o Estevão, que é jogar espetado pela direita, porque se for uma dupla, ele vai ter que pender em alguns momentos para a área, porque o Vitor Roque também não fica tão fixo de 9, também movimenta, e o Estevão precisa acompanhar essa movimentação, e o Estevão rende muito mais fixo, aberto, como um ponta pela direita. Então, puxar o Facundo como ponta pela esquerda e não como meia, ajuda nessa formação teoricamente ideal do ataque do Palmeiras. Outra possibilidade, que mexe um pouco com o que é o ideal do Vitor Roque e do Estevão, mas que às vezes funciona, é puxar o Rios para a direita, e o Rios tem jogado cada vez mais aberto pela meia, pela ponta direita, às vezes até fazendo uma dupla com o Estevão, e o Facundo jogando de meia, preenchendo o que seria o espaço do Richard Rios. Bom, Palmeiras é um time que investe muito nas jogadas que a gente já sabe e que já vem de muitos anos e acaba se tornando o time de uma jogada só, ou 2, né? A principal delas é a ligação direta, vindo lá de trás da defesa, ou principalmente do goleiro, do Everton. O chutão dele costuma virar uma jogada de perigo
repetidamente. E normalmente essa bola vai em busca do Estevão, sempre aberto na direita com uma opção de partir para cima de um marcador. Ele não pode receber essa bola livre. Embora o Palmeiras repita muito essa jogada, e nem sempre ela seja tão produtiva, o Estevão sozinho recebendo esse lançamento, ele vai partir para cima do drible e tem qualidade para conseguir resolver a jogada. Então é preciso marcar o Estevão sem dúvida nenhuma. A outra jogada é o chuveirinho, é o cruzamento para dentro da área. O nível de qualidade dessa jogada caiu um pouco porque o Flaco Lopes não tem sido titular nos últimos jogos, desde a chegada do Vitor Roque. E aí você perde altura na área e, consequentemente, tem menos chance de acertar o cabeceio. Ainda assim, é uma jogada forte que o Botafogo precisa marcar em duas frentes. Dentro da área, para quem vai receber, mas principalmente na origem da jogada. Não pode deixar o Palmeiras ficar cruzando toda hora. Em algum momento, essa bola vai achar alguém livre dentro da área para o cabeceio. Outras possibilidades do Palmeiras, o chute de fora da área, com Richard Rios, Aníbal Moreno, com Veiga, com Piquerez e com o próprio Estevão. É só a gente lembrar as quartas de final do Paulistão, no jogo contra o São Bernardo no ABC Paulista. E no desespero, aí foi o que eu prometi abordar aqui, o Palmeiras contra o Corinthians fez isso na reta final da decisão lá na Arena em Itaquera, e espetou os dois laterais como pontas, e aí você cria uma linha de 4 ou até de 5 jogadores lá na frente. Não imagino que vai fazer isso na primeira rodada do Brasileirão em casa, mas é uma possibilidade se o Botafogo sair na frente e o Palmeiras ainda tiver a possibilidade pelo menos de um empate no final. É isso, gente. Bom jogo, bom Brasileirão. Valeu, Léo, sempre com sua participação pertinente. Te aguardo aqui no canal hoje para live pós-jogo, a gente trazer, se Deus quiser, detalhes sobre a primeira vitória do Botafogo neste Brasileirão de 25. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. A live já está programada, podem entrar aqui para vocês acompanharem essa nossa live pós-jogo, se Deus quiser, falando sobre uma grande vitória do nosso glorioso. Para contar um fato histórico em relação ao Botafogo, chamo meu amigo Leozão, Memória Alvinegra. Fala aí, Léo. Fala, TF, fala pessoal de casa, tudo bem com vocês? Vai começar o Brasileirão 2025 e até dezembro o campeão é o Botafogo, que vai trabalhar para no final do ano continuar sendo o campeão. Começa hoje a luta pelo tetracampeonato brasileiro do Glorioso. O jogo vai ser contra o Palmeiras, adversário que o Botafogo encontrou pela primeira vez em 1922. Desde então são 125 jogos, 36 vitórias do Botafogo, 38 empates e 51 derrotas. Já comecei falando sobre o número de jogos das equipes, sobre desde quando as equipes se enfrentam, porque eu vou trazer uma curiosidade já. Mas antes dela, pelo Brasileirão só, são 61 jogos com 18 vitórias do Botafogo, 16 empates e 27 derrotas. Sabe quantas vezes Botafogo e Palmeiras se enfrentaram? Lembrando, as equipes se encontram desde 1922, o Campeonato Brasileiro Unificado vem desde 1959, mas o Brasileirão, como conhecemos mesmo, vem desde 1971. Sabe quantas vezes Botafogo e Palmeiras se encontraram na rodada inaugural da competição? Ou seja, as duas equipes estrearam contra a outra? Apenas 2 vezes. E essas 2 vezes foram em 2011 e 2018. O Botafogo nunca venceu. Então agora é a hora de mudar o roteiro desse filme. É a hora de vencer o Palmeiras na estreia do Campeonato Brasileiro. Em 2011, o Palmeiras acabou vencendo por 1-0. E em 2018, na segunda e última vez, até então, que as equipes se encontraram na rodada inaugural da competição, a partida terminou 1-1 no estádio Newton Santos. Agora, na Arena do Palmeiras, vai ser a terceira vez que as equipes vão se encontrar na primeira rodada da competição. Inclusive, o Botafogo não perde na casa palmeirense desde 2023. Inesquecíveis confrontos, né? Em 2023... a gente lembra muito bem que vencemos por 1-0 com um belo gol do Tiquinho Soares. E em 2024, a apoteose, a decisão do Campeonato Brasileiro, por assim dizer, porque as duas equipes chegaram à 36ª rodada com a possibilidade de ali mesmo ficar mais próximo do título, no caso do Palmeiras até de ser o campeão e o Botafogo de recuperar a sua vantagem. O Botafogo venceu por 3-1 no ano passado, todo mundo lembra bem. Gols do Botafogo marcados por Gregory, Savarino e Adrielson, que ali concluiu a sua redenção.
2024 foi uma temporada de redenção para muitos jogadores do Botafogo e naquela partida de 2024 na Arena do Palmeiras nós conseguimos essa vitória importantíssima que nos guiou até o título brasileiro. Que o filme se repita em 2025. Grande abraço para vocês, bom jogo para todo mundo, valeu, fui. É isso, meus amigos. É que o Botafogo hoje honre essa medalha de campeão brasileiro, honre esse troféu de campeão brasileiro que nós ganhamos ano passado em cima do Palmeiras. O atual campeão brasileiro entrará em campo. E a gente tem que torcer que o atual campeão brasileiro faça uma partida de campeão brasileiro. Vencer o Palmeiras é difícil, muito difícil. É um dos principais times do futebol brasileiro. Mas quem quer ser campeão tem que vencer jogos difíceis. E o Botafogo conseguiu conquistar o terceiro título nacional vencendo partidas difíceis. Que o Renato Paiva coloque os jogadores em campo, que os jogadores entendam aquilo que ele tem a passar e que o Botafogo vá firme em busca do quarto título brasileiro. Vamos lá, eu quero mais um troféu de campeão brasileiro. Rumo ao tetra, e hoje é o primeiro passo. Tamo juntos, um abraço. Vou terminar o vídeo aqui com ela, porque essa tacita aqui, ela foi importante para o nosso ano, que acabou, o ano passado. E vamos em busca de mais uma estrela. Tamo juntos, aguardo vocês hoje às 18 horas com a nossa live pós-jogo. Beijos, fiquem com Deus, tamo juntos, fogo neles. Pra cima deles, fogão, sempre fogão. Rumo a mais um título brasileiro. Valeu, fui!